Olá, tudo bem? Entender o Sudeste é compreender que hoje estamos onde estamos por conta das nossas bases históricas, desde sociais até econômicas, ok? Falar de Sudeste é compreender um pouco a importância do ouro e do café na nossa história de maneira geral. Permite então perceber que temos como base fundamental da nossa economia no passado colonial, exatamente o minério, o ouro, importantíssimo, e o café, que também a gente vai entender como sendo chamado como o ouro verde, ok? Antes disso, no século XVII, a Bahia era o centro econômico, era o centro político, ok? Capital Salvador. Tinha exatamente o que? A cana-de-açúcar como base econômica. Porém, com o tempo, o valor do açúcar, a concorrência de outros países produzindo açúcar, começou a acontecer o quê? O valor do açúcar diminuindo. Com essa diminuição, o poder econômico e o poder político do Nordeste começou a cair, da Bahia e da capital Salvador. Neste processo, o que acontece? A principal busca dos europeus aqui na América, no Novo Mundo, seria o quê? Ouro e prata. No início, a colonização buscou madeira, pau-brasil, depois cana-de-açúcar como produção, mas a busca pelo ouro ainda acontecia. Quando foi descoberto jazidas de ouro, exatamente, em Minas Gerais, a região sudeste que nós conhecemos como conhecemos hoje, aconteceu o seguinte, ela se torna muito mais importante economicamente e, consequentemente, politicamente também. Então, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a sua base é a base econômica do ouro e logo depois também a base econômica do próprio café. Com o ouro, o desenvolvimento econômico formado e criado por toda a riqueza do ouro permitiu que hoje tenhamos as cidades históricas, por exemplo, de Ouro Preto, de Mariana. Toda a riqueza, toda a ostentação, toda a arquitetura, as igrejas barrocas, a arte barroca, o ouro que foi confeccionado em algumas igrejas, quando você entra dentro da igreja, é maravilhoso. Lá dentro tem peças revestidas de ouro. Permitiu o quê? Que nessas cidades, no interior de Minas, como exemplo, o ouro permitiu um desenvolvimento econômico muito grande. Porém, com o tempo, existiu a decadência todo esse processo. Mas ainda existe, por exemplo, a mineração de ferro, minério de ferro e outras coisas. Vale ressaltar que a gente vai falar um pouco sobre a Vale, sobre o acidente de Brumadinho e Mariana, ok? A base econômica de Minas Gerais, que era o ouro, ainda é a mineração. Não mais o ouro, ainda assim o ouro, mas não somente esse único minério, o ouro, né? Reparem só nas imagens, a gente está vendo exatamente o quê? Aqueles acidentes de 2015 e 2019 da cidade de Brumadinho e de Mariana, ok? A Vale do Rio Doce é uma grande empresa, uma empresa multinacional, e que por conta dos resíduos da produção do minério de ferro, faz como se fossem grandes lagos. Esses grandes lagos de resíduos de minério de ferro, com o tempo, se torna instável, ok? Pelo processo que foi adotado há muitos anos atrás. Era um processo não muito bom de guardar esse tipo de resíduo como se fosse uma grande piscina, um grande lago. Isso fez com que tivéssemos, no período recente, né, no início do ano passado, 2015, esses dois grandes acidentes, a Vale do Rio Doce, o nome da vale vem de um rio, né, do Rio Doce. Nessa imagem a gente consegue perceber que pelo menos uma parte do rio foi completamente destruída, uma boa parte do rio. Tanto é que todas as comunidades do entorno dela, desse rio, que pegavam água dessa região, a Vale foi multada, teve que comprar água para milhares de pessoas por muito tempo, ok? Minas Gerais ainda é conhecida pela região, além do queijo, a questão da mineração, ok? Bem, como eu já disse para vocês, o ouro ele teve um processo de decadência. Nesse processo de decadência, surge então um novo ouro. Eu
chamado o ouro verde. Esse ouro verde é exatamente o café. Reparem só, com a decadência do ouro em Minas Gerais, toda aquela população que trabalhava na região por conta do ouro, no garimpo e etc., em busca de emprego, ela migrou para a região de produção de café, que era exatamente Rio de Janeiro e São Paulo. Essa migração também aconteceu referente a quando a cana-de-açúcar entrou em declínio no Nordeste. Essa mão de obra veio para a região Sudeste, para a região mineradora, né, de produção de ouro, e com a consequência da diminuição da produção de ouro, o novo ouro foi descoberto. Exatamente o quê? O ouro verde, que seria exatamente o café, ok? Esse daí é o Vale do Paraíba. Reparem só como que é o início do café até 1840, bem próximo do litoral. Depois o café ele foi o quê? Se expandindo até a região de Vitória, região do Rio Preto, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, procurando as terras melhores. O Vale do Paraíba, nesse período, ele foi uma região riquíssima em grandes fazendas, grandes casarões, uma produção de riqueza, os vidros, a escadaria, a construção das casas. Por vezes, você importava da Europa alguns utensílios. Era uma região riquíssima do Brasil. Para finalizar, compreender que o café, o novo ouro, né, o ouro verde, possibilitou o que nós hoje conhecemos como a região sudeste, onde nós vivemos, ou alguns de vocês que depois vão assistir esse vídeo conhecem ou não sei se conhecem. Exatamente o quê? O café possibilitou o quê? A urbanização que nós conhecemos hoje, a base da urbanização, possibilitou também o início de toda a infraestrutura para escoamento do café, como por exemplo as ferrovias, que nós hoje completamente sucateadas, mas na época era importantíssima para o escoamento do café. E por fim, a industrialização do que nós conhecemos. Rio de Janeiro e São Paulo ainda são regiões altamente industrializadas. São Paulo principalmente, o Rio de Janeiro um pouco em decadência. Mas ressaltar que o ouro verde possibilitou então a formação da base econômica que surgiu e permitiu a base urbana, a infraestrutura e a base industrial. O início da industrialização no Brasil se dá graças ao café. Ok? Abraços e até o próximo vídeo.